Amém. Queridos, há 2 semanas atrás, no último feriado, nós fizemos o retiro... Fizemos o retiro de adolescentes. E pediram para eu vir aqui para contar um pouquinho como é que foi esse tempo que nós tivemos ali. Eu queria chamar aqui o Luiz e o Roger. Todo ano, graças a Deus, vários irmãos têm se dispostos aí a ajudar nesse tempo, né? A gente precisa de alguns casais ajudando. Esse ano tivemos aí a ajuda. O Roger conseguiu um tempo na agenda dele, muito difícil. O Roger se dispôs com a Fran a nos ajudar lá. O Luiz, a Melissa não pôde por uma questão de saúde na família lá, mas o Luiz esteve lá. Teve também a Aline. O Genor também teve uma questão de trabalho, não pôde ir, mas a Aline nos ajudou. O Júnior e a Priscila. Sem falar da Beth, né? Que é uma história à parte. A Beth é a cozinha lá, que é a diretoria ali. Eu não vou entrar nesse mérito da cozinha ali, que tem sempre nos abençoado. O Roberto não pôde ir, fez falta, mas estava lá o Valdomiro nos ajudando. E eu queria que, antes de eu mostrar alguma coisa do que aconteceu lá no retiro, eu queria que o Roger e o Luiz falassem um pouquinho das impressões deles sobre esse tema, tá bom? Irmãos, foi um tempo precioso do Senhor. Houve muita graça do Senhor ali, né? Como o Ismael já falou, o cuidado de todos que estavam envolvidos, os meninos que foram ajudar, o Brunão estava lá também ajudando, todos os meninos que ajudaram lá, todo o carinho que o Ismar, Solange dedicaram para que esse tempo ocorresse, né? Eu fiquei muito surpreso, fui muito surpreendido pelo que o Senhor fez na vida de cada um dos nossos filhos lá. E foi um tempo... Teve uma irmã que falou para mim, nossa, Luiz, eu vi você ali com a carinha toda feliz ali, né? Porque realmente foi um tempo joia do Senhor. E eu tenho mais algumas coisas para falar depois, mas eu vou deixar o Roger falar aqui. Irmãos, realmente um ambiente muito precioso de presença do Senhor entre os meninos. A gente que foi para ajudar tinha aquela expectativa quanto a controlar a bagunça, mas não teve bagunça. Foi um tempo realmente muito tranquilo, né? E a manifestação do Senhor, o quebrantamento deles, a concentração deles, muito joia, poucas coisas que foram repetidas todos os dias, isso está na mente deles, em casa eu vejo isso, né? O quanto o que foi semeado ali ficou na mente, né? Que a gente tem orado para que isso no coração produza efeito, né? Testemunho de quem teve lá, que a gente teve no grupo caseiro, também pais que viram mudanças claras nos filhos, que estão testemunhando isso. Então, um tempo muito precioso. E eu pensando tudo isso, irmãos, eu lembrei de Hebreus 12:1, que fala assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, a nuvem de testemunha desses meninos e meninas aumentou, tá? E eles são as testemunhas uns dos outros. Eles ouviram a mesma coisa ali juntos, repetidas vezes. Então, aqueles meninos e meninas que porventura estivessem dispersos, que vêm desatentos, ali eles pararam, ouviram o evangelho claro, não foi um evangelho adaptado para criança, foi a verdade,
Eles foram impactados, e isso hoje é uma marca entre eles, é um assunto entre eles, eles são testemunhas uns dos outros. E foi muito joia. Amém. Eu vou passar um pouquinho aqui, mostrar algumas fotos sobre lá do encontro e, na verdade, eu vou reproduzir um pouquinho de dos dias que nós tivemos lá, né? Mas antes de mais nada, queria lembrar esse texto de 1 Coríntios 3:6, que fala assim, Paulo falando, né? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Nós sabemos e lembramos isso com muita frequência, que nós não somos movidos por grandes encontros. Nós não precisamos e não dependemos de encontros, não dependemos, né? Não dependemos de grandes eventos, mas eu creio, e nós cremos assim, que tudo tem o seu lugar e faz parte de um processo que, na verdade, está sendo conduzido por Deus. Obrigado. Eu creio que aconteceu nesse retiro, não é pelo retiro em si, mas é consequência de irmãos, de pais, né, e outros irmãos que têm orado pelos seus filhos, têm semeado na vida dos filhos, né? E o pedido nosso, e eu tenho 2 filhos nessa faixa etária, é que eles realmente tenham uma experiência com o Senhor, né? Esse é o nosso pedido, porque alguém que tem uma experiência com Jesus, ele leva essa experiência para frente, ele leva para a vida. Então, nossa oração, nosso clamor, e de muitos pais, antes do retiro, e não pelo retiro em si, mas pelos filhos, é que os filhos sejam, até uma expressão que a Aline usou e o William usou também, marcados por Jesus. Então, o retiro de adolescentes, ele vem contribuir com esse trabalho. Ele em si não tem nenhum grande mérito, não há mérito. O que há é o que há por trás de oração, de intercessão e de busca para que o Senhor faça uma obra na vida dos nossos filhos. Então eu queria lembrar que o retiro é reflexo de oração e esse tempo ajuda muito nisso. Então, uma das coisas que a gente frisou muito lá, e aqui eu queria agora fazer uma adaptação para esse encontro nosso. Eu gostaria que agora nós nos sentíssemos no retiro. E uma pergunta que eu sempre faço para eles lá, e essa palavra é recorrente, eu faço isso para os jovens: qual a grande motivação, né? Qual o grande motivo? O que eles tinham no coração quando foram para lá? O que eles esperavam quando foram para lá? E eu quero trazer isso para esse encontro aqui também. Quando nós vamos para o encontro, quando nós vamos para o encontro da igreja na casa, quando nós vamos para o encontro menor com aquele irmão que está nos ajudando a crescer, qual é a nossa motivação? Por que a motivação é importante? Porque tem tudo a ver com o que nós vamos receber. Se a gente vem para esse encontro por uma mera questão de formalidade, para fazer olha, eu vou porque faz parte. Se a gente vai para o encontro da casa com esse coração, se a gente vai para o encontro com aquele irmão que está nos servindo, eu vou porque faz parte, é rotina, nós vamos receber o reflexo da nossa motivação. Entende isso, irmãos? Por quê? Porque Deus está sempre interessado em qual é a nossa motivação, em responder à nossa motivação. Então, tem irmãos que não dão importância para esse encontro e não vêm. Tem irmãos que não dão tanta importância para o encontro na casa e vão de vez em quando. E aí não há nenhuma acepção de pessoas da parte de Deus, quando parece que alguns se esfriam e não acontece nada. Então, uma pergunta que eu fiz reiteradamente lá para eles: qual era a motivação deles? Né?
E aí a gente fez um joguinho lá de perguntas e respostas, mas no final das contas, eles tinham que dizer se a motivação deles era boa ou não. Qual que era a motivação deles? Porque no final das contas, o sair do encontro ali, né? Hoje você vai numa farmácia lá, tem lá, como você foi atendido, dê aqui teu retorno, né? O sair, se o encontro vai ser bom ou não, vai depender disso, irmãos. Vai depender disso. Às vezes a mesma palavra é dada e dois irmãos saem totalmente diferentes dali. Um sai indiferente, e o outro sai cheio. Por quê? Deus fez diferença? Não. O problema está aqui dentro, na minha motivação. Então o encontro ali, ele ia fazer toda a diferença dependendo da motivação daqueles que estivessem ali. E esse encontro aqui vai fazer toda a diferença, e o encontro na casa vai fazer toda a diferença, e o encontro com o discipulador vai fazer toda a diferença, dependendo do quê? Da sua motivação. Ponto. Simples assim. Simples assim. Você pode achar, olha, não está fazendo diferença nenhuma na minha vida. E é muito comum a gente culpar os outros. É muito comum a gente culpar os outros. É muito comum a gente pôr culpa nos outros, pôr culpa naquele irmão que está nos ajudando, pôr culpa no líder da casa, pôr culpa no encontro geral, pôr culpa no Beto que não toca as músicas que eu queria ouvir, e os irmãos que não são animados. A culpa é sempre dos outros. Mas o Deus é o mesmo. Por que um sai abençoado e outro não? Eu lembro quando eu me converti, e me converti com 12 anos, por isso que eu acho que, não sei, eu gosto de falar com essa meninada, porque eu creio que com 12 anos, ou menos até, pode haver uma conversão genuína que muda a vida para sempre. Eu creio nisso, que muda a vida para sempre, né? E eu lembro que eu ia numa denominação, um grupo relativamente grande, e eu lembro muito claramente de um dia que eu estava lá na galeria, né, um local, tinha uma galeria, e eu estava lá no fundo da galeria, e cantando lá uns cânticos muito simples, mas eu estava louvando a Deus com tanta alegria, tinha uma turminha ali perto de mim, que não estava nem aí, e eu me estranhava com aquilo, enquanto eu estava louvando a Deus com tanto, sei lá, com tanto coração, com tanto desejo de louvar a Deus, eu vi uma galera ali que não estava nem aí, estava rindo, e eu achava estranho aquilo. Qual a diferença, irmãos? A motivação. A diferença está na motivação. E no final, eu falava, durante os encontros, eu falei, queridos, nós podemos ter aqui, como não é ilícito, vários motivos. Eles querem ir lá jogar bola, eles querem ir lá ir na tirolesa, eles querem ir lá ir na piscina. Esse ano não teve piscina, não teve tirolesa, não teve um monte de coisa que eles gostam pra caramba de ter, não teve. Mas, a despeito de termos alguns outros motivos, quando eu venho aqui eu quero ver irmãos, isso é um motivo lícito. Ver irmãos que eu não vejo há algum tempo, isso é um motivo lícito. Não há problema nisso. A gente está junto, a gente se abraçar, mas existe uma motivação maior que tudo, que é estarmos mais perto de Jesus, aprendermos mais de Jesus, conhecermos mais de Jesus. Este é o motivo. E a nossa oração, e a oração dos pais, e a oração dos irmãos, por esse encontro, sempre foi que eles conhecessem mais a Jesus, não é? E o dia começava assim, né? Eu sei que isso aqui, alguns já fiz esse relato em outras vezes aqui, vou ser assim, honesto com vocês, um grande tormento na minha cabeça quando eu penso no retiro, é que eu já fechei um roteiro. E o roteiro funcionou algumas vezes. Vou ser honesto com vocês. Tem um roteirinho. E eu clamo a Deus, sabe? O primeiro retiro que nós fizemos foi muito bom mesmo. A gente estava introduzindo algo, estava começando algo do zero. Então, quando você começa algo do zero, você depende muito de Deus. E aquilo dá certo, você quer reproduzir, aí fica mais complicado.
Como reproduzir algo que dê certo, mas ainda assim depender de Deus? Entende? E eu fico sempre angustiado no meu coração. Senhor, eu não posso depender disso. Eu não posso depender daquilo que funciona. Por mais que funcione, Senhor, tem misericórdia, coloca a tua mão aqui. Coloca a tua mão nesse lugar, coloca a tua mão nessas pessoas, nesses meninos, nessas meninas. Coloca a tua mão, por mais que a gente tenha um roteiro, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos. E o dia a gente sempre começou assim, né? A gente dá um texto para eles, uma leitura. E por incrível que pareça, aquela molecada barulhenta, eles saem e ficam em silêncio. Você acredita nisso? Eles saem e eles vão cada um para o seu canto com a Bíblia. E o que eles têm que fazer? Eles têm que ler e eles têm que orar e pedir que Deus fale com eles. É isso que eles têm que fazer. Aquietar o coração. Uma coisa difícil para nós, né? Um tempo tão cheio de coisas, de movimento, nós aquietarmos o coração. Aquietarmos o coração. Ler as mesmas coisas que já lemos tantas vezes e dar a oportunidade do Espírito Santo falar algo novo para nós. Eu creio que todos aqui já leram muitas coisas das Escrituras, e muitas vezes, e às vezes a gente vai lendo, e às vezes aquilo vai ficando mecânico. E a gente tem que aquietar o nosso coração, porque eu creio que toda vez que a gente para diante das Escrituras, Deus quer falar conosco. Então eles saíam de manhã lá, cada um para o canto, em silêncio, iam com sua Bíblia lá para orar, para ler e para orar e buscar Deus falar com eles. Você sabe que a gente entende tudo de gravação, né? Eu não gravei nada, eu pedi para os irmãos depois me mandarem os vídeos. Então, esse aqui é um momento de louvor. Eu vou ver aqui se... Vamos ver se vai funcionar. Aí é o tempo do louvor. E aí então depois daquele tempo da palavra, a gente tinha um tempo de louvor. Quer dizer, depois deles meditarem na palavra, de orarem, nós tínhamos um tempo de louvor. E aí cada manhã nós tínhamos uma meditação na palavra baseado naquilo que eles tinham lido anteriormente. E depois disso, né, como são mais de 50 e poucos meninos e meninas, a gente tem que dar atividade para essa turma, né? Que eles têm energia pra caramba. Então a gente monta lá uma gincana com as equipes. Esse ano nós fizemos 4 equipes, essa é uma equipe, essa é outra. Olha o Juninho ali, ó, todo animado. O Juninho era líder de uma equipe, só que perdeu, coitado. Aí aqui outra equipe, e aqui outra equipe, né? Mas também tínhamos lá até o grito de guerra. Eu vou pôr aqui rapidinho para vocês. Esse aqui é o grito de guerra que depois fazia parte da
da competição lá, um grito de guerra, e esse aqui foi o grito de guerra ganhador. Foi o hit do encontro lá. O Luizão se sentiu ali, né? Vocês viram. Oh, isso aqui não era para pôr, né? É que ganhou os escolhidos de Deus. Era a minha equipe, por acaso. Foi sem querer que eu pus esse slide aqui. Mas também eles tinham um tempo livre lá, né? Um tempo livre que, embora depois da gincana, eles ficavam em torno de 2 horas até meio-dia, meio-dia e meio tinha o almoço, meio-dia e meio até 1 era o tempo do almoço, daí eles iam para uma gincana que durava da 1h30 até as 3h30, mais ou menos. Aí tinha um café, aí eles tinham um tempinho livre lá, que esse ano não teve piscina e só teve aí outras atividades. Mas em todo o tempo, a gente sempre buscando a Deus, né? Esse aqui é uma pausa durante a gincana, para eles orarem lá, de duplas, e buscando alvos que era Deus falar com eles. Esse era o grande alvo ali. Mas nós também tem esse encontro, irmãos, ele proporciona uma série de coisas. E um dos objetivos, não primário, mas um dos objetivos que ajuda esse encontro é produzir relacionamentos entre eles, né? Nós vemos nessa foto a Júlia, a Vitória, a filha do Jorge, a Sofia, aqui de São Roque, Sorocaba, a Laurinha ali, aqui da Zona Leste, a filha do William, a Júlia, lá da zona aqui de Jandira, ali da Zona Norte. Então, a gente põe esse povo junto, e é uma oportunidade deles se conhecerem, de se relacionarem e conhecerem outros meninos e meninas que estão na mesma situação que eles, que enfrentam os mesmos conflitos que eles, que enfrentam essas mesmas situações. E eles também todo dia não, mas alguns momentos eles paravam para compartilhar entre eles o que eles estava aprendendo, o que Deus estava falando com eles. E aconteceu, nesse encontro, irmãos, no sábado à noite, um tempo especial lá, né? Em que houve um derramar do Espírito sobre a vida deles lá. A gente não fez isso aqui para propaganda, não, irmãos, mas eu creio que vale a pena a gente mostrar um pouquinho que foi uma ação de Deus. Nós estávamos louvando, o Júnior estava tocando, e graças a Deus o Júnior teve discernimento, e é bom ajudar, e ele falou assim, mas vamos seguir orando. Daí os meninos começaram a orar, né? Os meninos começaram a orar, os meninos que eu falo, a turma começou a orar, e de repente começou alguns se ajoelhar, outros orando, impondo as mãos, e foi mais ou menos isso aqui. Sem ninguém pedir nada, eles começaram a orar. Foi isso.
E foi uma bênção, foi uma ação de Deus ali. E todo dia à noite eles terminavam, eles mesmos se juntavam e começavam a cantar e a louvar a Deus. E eu que tinha que pôr uma hora lá, porque senão no dia seguinte ninguém ia ter energia para acordar, se não desse uma hora para fechar. Mas eles que tocavam, eles que se reuniam sem ninguém pedir, e eles estavam lá juntos, louvando a Deus. Então, queridos, eu creio que, conforme o texto ali, é um tempo de plantar, é um tempo de regar, mas quem produz a vida, quem produz o resultado é Deus. E ficamos muito felizes que já em pouco tempo, né, já começamos a ver alguns resultados aí. Logo nós voltamos no domingo, logo na segunda de manhã o William manda uma mensagem falando que o Lucas estava decidido a se batizar, né? E marcamos já, o William já marcou no final de semana, no sábado, para a gente fazer isso. Mas na quinta noite, antes do Lucas, teve o batismo da Júlia, que se apresentou aqui hoje. Então, isso foi a Júlia na quinta. Júlia, você quer vir aqui um pouquinho? Parece que você quer falar alguma coisa? Vem cá, Júlia. Eu vim contar o meu testemunho, que aconteceu no retiro. Eu vou resumir bastante, porque é meio grande, assim. Na quinta-feira, antes do retiro, no dia da gente ir, eu passei por uma situação muito difícil com a minha mãe. E a gente discutiu muito. E eu não queria ir para o retiro, eu fui obrigada. E eu não ia, nos 49 do segundo tempo, eu falei que eu não queria ir, e ela me obrigou a ir. E eu fui. E o tempo todo que o tio Ismar estava falando, eu olhava para a cara dele e ficava tipo, eu sei que você está falando isso para mim. Eu sei que você sabe. E eu estava muito dura, eu não queria me quebrantar. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não queria. E foi passando o retiro, e quando chegou essa noite da experiência, o tio Ismar falou, vamos seguir orando aqui. E meu coração estava tão duro, que na minha cabeça eu pensei, ele acha que é assim, a gente vai começar a orar, e o Espírito Santo vai vir aqui, e todo mundo vai se quebrantar, e vai ser assim, simples, né? E aí, o Júnior começou a tocar, e eu ouvi a voz de Deus falando claramente comigo, ajoelha. E eu não queria ajoelhar, porque eu estava muito dura. E quando eu vi, eu já estava no chão. Eu não sei como eu ajoelhei. Eu só estava no chão. E o Senhor falou, muda. Não dava para ficar do jeito que estava. Eu percebi, foi a hora em que eu ajoelhei. Em que eu percebi o ponto em que eu tive que chegar para ver que o mundo não ia me levar em lugar nenhum. E aí eu saí daquele retiro com um grande peso, porque nesse retiro, eu não sei quantos aqui sabem a história do meu pai. E nesse retiro a Laura, ela estava falando comigo para eu não desanimar de orar pelo meu pai. Só que eu não estava orando pelo meu pai. E eu não estava orando pelo meu pai porque eu desanimei. Eu não estava orando pelo meu pai porque é na casa do meu pai em que eu podia ter o mundo. Então por que eu ia querer que ele se convertesse? E eu comecei a me sentir muito mal por isso, porque eu amo meu pai, eu não vou deixar ele ir para o inferno. E eu saí muito mal daquele retiro. E aí eu passei a semana, e eu fui para a escola, e eu olhava aquilo, e eu falava, e Deus falava comigo, isso é necessidade artificial, você não precisa disso, isso não vai te levar a lugar nenhum. E aí eu me decidi por me batizar.
Amém. Aleluia. E no sábado, eu tenho uma piscininha em casa que é gelada pra caramba. A gente não usa, acredite ou não, mas a gente não usa, porque é muito fria. Mas para batistério tem funcionado, cara. Foram 3. E no sábado nós estivemos aqui nos alegrando com a vida do Lucas. Do William e da Vilma. E a Júlia, e o testemunho da Júlia impactou uma outra pessoa chamada Bruna, que hoje não está aqui, que não é adolescente, já é uma moça, que estavam pregando para ela, a Thalita e outras irmãs estavam pregando para ela estava ponderando no preço, e quando ela viu a Júlia, a decisão da Júlia, essa moça decidiu também por se batizar, e no sábado à noite, depois do batismo do Lucas, nós tivemos lá nos alegrando com a vida da Bruna, que se batizou também, né? Então isso faz parte da colheita, que já começou a acontecer. Mas lembrando, irmãos, isso não começou no retiro, isso vem de oração, isso vem de um trabalho, isso vem de não desistir. Ainda que as circunstâncias pareçam adversas, ainda que a gente não veja muita coisa, não desanimar de orar e de interceder, porque com isso nós estamos regando, com isso nós estamos semeando. Amém? Também já os jovens aí, uma parte desses meninos e meninas aí, já combinaram e no final de semana passada se reuniram. Eu peguei uma foto aqui, mas eles tiveram um tempo, não foram ali só para brincar, não foram ali, também brincaram, também fizeram outras coisas, mas estiveram juntos, estiveram compartilhando a palavra, e foi uma iniciativa deles, sem ninguém ter que falar, façam isso. Eles foram lá e fizeram. Amém? Queria só aproveitar para dar um testemunho sobre a experiência do Lucas, que eu creio que vai cooperar. Eu deixei o Lucas no retiro na sexta de manhã, bem cedinho. Já fazia um tempo que o Lucas queria se batizar, mas eu orava, a Vilma, pedindo ao Senhor uma experiência marcante, que a gente tivesse assim aquela convicção que era o momento de batizá-lo. E eu deixei ele pela manhã e voltei de carro, estava só no carro, e quando eu entrei na estrada voltando, eu orei ao Senhor, e orei bem assim: Senhor, dê uma experiência para o Lucas, mas seja uma experiência marcante. Até usei essa expressão, marca o Lucas, que ele saiba que o Senhor tocou e agiu na vida dele, e que esse seja o motivo que o leve ao batismo. E eu orei também: Senhor, não faça isso somente com o Lucas, faça com todas as crianças e adolescentes que ali tiverem, a importância deles terem uma experiência com o Senhor, para que eles possam ser marcados, eu usei essa expressão, marcados por Ti, para que eles possam caminhar com essa convicção do Senhor na vida deles, assim como o Senhor fez comigo, lá quando eu tinha 12 anos. E eu orei assim, e depois não tive nenhum contato, aconteceu tudo isso que o Ismar mostrou, graças ao Senhor, o Espírito Santo derramou e marcou, e no domingo pela manhã, eu ligo o celular, e no celular tem uma mensagem da Aline, sobre o que aconteceu no sábado à noite. E na mensagem ela dizia assim: o Espírito Santo caiu e marcou a todos. A mesma frase que eu orei. E marcou o Lucas. E o Lucas foi marcado pelo Senhor. Até colocou um foguinho lá, falou, marcou como se marcasse com ferro assim. Então, irmãos, eu vejo a importância de nós orarmos e clamarmos, e o Senhor não somente ouve, mas responde a nossa oração. E orarmos e clamarmos pelos nossos pequenos, porque hoje o desafio começa bem tenro, e a importância da experiência deles com o Senhor. A segunda coisa que eu queria falar, que é muito importante, que eu tenho percebido, todas as vezes que vemos experiência no Lucas, foi muito fruto de momento de adoração, de estarmos adorando o Senhor em casa. E eu vejo a importância da adoração. Às vezes você pode falar, ler vários textos, e
e ficar um tempão falando as coisas e nada acontece. E às vezes um cântico que você canta e o Espírito Santo vem e atua. Então é importante, irmãos, nós permearmos nossa casa com louvor e adoração. Amém. E outra coisa que eu queria também, o João lembrou, a importância, irmãos, não só nos pequenos, mas toda vez que a gente pregar o Evangelho, falarmos do batismo, falarmos de Jesus, falarmos do Evangelho do Reino, nós falarmos do batismo no Espírito Santo também. Darmos a mesma ênfase ao batismo do Espírito Santo que damos nas águas e no arrependimento. Assim que o Lucas voltou domingo, eu peguei ele já no carro, já falou que queria se batizar, contou toda a experiência, estava bastante tocado pelo Senhor. Aí nós falamos que ia marcar o batismo, e até o dia do batismo, eu e a Vilma, todos os dias sentamos com ele, e abrimos lá o livro de Atos, lemos as experiências dos discípulos com o Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo, e aí eu falei, você vai ser batizado no sábado, assim que você sair das águas, aí eu vou impor as mãos sobre você, e aí você vai orar em línguas. Ele falou, mas assim fácil? Eu falei, assim fácil. A gente vai pôr a mão, eu vou orar com você em português, você vai pedir para Deus te encher, eu vou pôr a mão sobre você, vou orar em línguas e você vai orar em línguas também. Eu falei, assim? Tem dúvida? Não. Então tá bom. Aí batizei ele, como o Ismar falou, saímos da piscina, estava bem gelado, fomos no cantinho ali, eu coloquei a mão sobre ele e ele começou a orar em línguas e se encheu do Espírito Santo. E tem sido uma bênção todos os dias chegar em casa, dar a mãozinha para ele e orar, e ele começar a orar em línguas. Tem sido uma bênção do Senhor. Amém? Amém. Mas, irmãos, a obra não acabou. A gente tem que se alegrar com tudo isso, mas a obra não acabou. Esse texto de Oséias 10:12 diz assim: então eu disse, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Irmãos, todos nós, essa é uma palavra, não é para eles. Eu falei com eles, que ali é um começo para alguns, outros já estavam decididos ali. Mas para todos nós, vale isso aí, irmãos. Nós temos que arar essa terra aqui. Nós temos que arar essa terra aqui. O campo de pousio é aquele campo que ficou em descanso. O Jair, que é agricultor, entende disso, né, Jair? Nós temos que arar. E esse ano nós usamos lá no encontro, todo ano a gente foca em algum ponto, e esse ano nós falamos de parábolas de Jesus. Pensei que ia falar de muitas parábolas, mas acabamos que nós falamos só de 2 parábolas. Uma parábola foi a parábola do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo focamos tanto o filho que saiu, como o filho que ficou. Um dia falamos só do filho que saiu. O filho que saiu, mas voltou. Mas infelizmente muitos filhos saem e nunca voltam. A parábola fala que um filho saiu e voltou, mas e aqueles filhos que saem e não voltam? E eu falei para eles desse risco, que às vezes muitos saem, mas nem todos voltam. Mas aquele filho voltou. E a parábola, para vocês meditarem depois, a parábola do filho pródigo mostra o quão grande é o amor de Deus por nós. Como aquele pai recebeu aquele filho. E também falamos do filho que ficou, né? Que é aquele que nunca saiu. Mas de repente está lá com seu coração complicado, com muitas coisas. E aquele pai vai atrás e abraça aquele filho, e conversa com aquele filho, e foi muito bom meditarmos sobre a parábola do filho pródigo. Que eram parábolas, irmãos? Jesus usava do artifício de parábolas, né, de histórias, para transmitir verdades do reino. Era esse o objetivo de Jesus.
E tinha, como eu falei aqui no início, as parábolas tinham uma relação direta com a motivação dos ouvintes. Para alguns, eram tão somente boas histórias. Quantas vezes, irmãos, cá entre nós, quantas palavras nós já ouvimos? Quantas mensagens já ouvimos? Quantas? Eu nem vou falar, em 12 anos, imagina, 12 para 51, faz as contas. Ouvindo pelo menos uma vez por semana uma mensagem? Faz as contas, dá número aí, hein? Dá palavra aí, hein? Não dá não? Não dá? Quantas palavras nós ouvimos e muitas vezes virou uma boa história, uma boa pregação, não é? As parábolas para muitos eram tão somente boas histórias, mas para outros as parábolas eram verdades espirituais que mudavam. A gente ouvir é muito bom, mas mudar é que faz toda a diferença. A gente ouvir é muito bom, mas mudar a vida faz toda a diferença. Ouvir, muitos ouvem. Ouvir hoje está fácil, mas mudar, ter coragem de falar, não, aqui eu preciso mudar. Eu não vou mais admitir fazer isso de novo. Eu vou mudar. É isso que faz a diferença, irmãos. E as parábolas eram assim. E eu falei com eles um dia lá, no último dia da parábola do semeador. Eu queria meditar um pouquinho com vocês sobre essa parábola. Tem em alguns lugares do Novo Testamento, mas eu foquei em Mateus 13, de 1 a 23. Nós não vamos ler o texto, porque vocês conhecem bem. Vocês já ouviram? Ah, Ismar, para com isso, cara. Isso eu conheço. Já sei decor parábola. Será que Deus tem algo novo? Uma coisa que eu falei para eles lá é meditar. Nós temos uma grande dificuldade de parar e meditar, e refletir, e pensar. O que Deus tem aqui? Então a parábola do semeador, que vocês conhecem bem, está lá em Mateus 13, de 1 a 23, fala de um semeador que saiu a semear, né? E parte das sementes cai no caminho. E vocês sabem o que acontece com a parte da semente que caiu no caminho. Vem as aves do céu, comem a semente e não resta nada, não é? Mas também fala de uma outra semente que caiu num solo rochoso, com pouca terra. E aí o que acontece? Brota logo, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol aparece, queima aquela plantinha e ela sai, porque não tinha raiz, ela não produz. Conta ainda de uma outra semente que caiu entre os espinhos. Essas também não brotam, porque elas são sufocadas pelos espinhos e morrem. Mas fala também da semente que caiu em boa terra. E essa produz muito fruto. Um 100, outro 60 e outro 30. E Jesus termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Foi interessante que nós falamos de meditação lá, para eles pensarem. E logo que quando eles saíram para ler esse texto de Mateus, um garotinho voltou lá para mim e falou, olha, tio Ismar, cara, Jesus falou, aqui está falando assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu estava pensando, eu estava meditando isso aqui. Estava meditando lá, que não é assim. Tem que querer ouvir. Tem que querer ouvir. Não é só ouvir. Tem que querer ouvir. Falei, rapaz, tu é esperto. É isso mesmo. Você estragou parte da minha palavra aqui. Eu vou falar isso aí agora. Mas é isso mesmo. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos aqui? Todo mundo. Agora, quem quer? Quem quer ouvir? Quem quer ouvir?
Então, parábola pode ser uma boa história, ou pode ser uma verdade que transforma. Alguns ouviram aquela história de Jesus e foram embora, né? Como que foi o retiro? Como que foi o encontro? Como foi o encontro na casa? Como é que foi? Ah, foi legal, foi joia, foi bom. E vai embora. Ouvimos lá uma história do semeador, lá foi legal. Ouvimos lá fizemos umas coisas lá, foi legal. Né? Bem maneiro. É ruim, o mais difícil é comunicar com essa turma é usar os termos dele. Porque eu uso o termo que para mim lá, 30 anos atrás, era algo... Agora eu não sei se eu consigo me comunicar. Então eu tento lá falar, né? Foi bem legal o encontro, né? Mas e aí? E aí? Para muitos, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro. E o que ficou? Nada. Mas com os discípulos não era assim. Eles queriam mais do que boas histórias. Os discípulos não se satisfaziam com uma boa história. Eles queriam mais. O que tem a ver conosco isso, Jesus? O que tem isso a ver conosco? O Senhor não conta história de graça. O que o Senhor quer falar conosco através disso? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? Jesus falou, porque eu quero saber quem quer, quem tem sede. Em Mateus 13:12 tem esse texto, que nos traz muita responsabilidade. Pois quem tem, receberá mais, para que tenha mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Normalmente, quando você pensa da parábola do semeador, não sei o que você pensa. Talvez você pense que é uma parábola que tem a ver com conversão, pregação do evangelho e aqueles que se convertem e aqueles que não se convertem, aqueles que recebem Jesus e vão à frente, vão avante, e aqueles que ficam pelo meio do caminho. Mas eu entendo também que a parábola do semeador se aplica a nós durante toda a nossa vida. E aqui, por que essa palavra nos dá uma grande responsabilidade? Irmão, qual é o tamanho da sua sede hoje? Eu não estou falando da tua sede quando você se converteu. Eu não estou te falando da tua sede, no meu caso, há 30 anos atrás. Eu estou te falando da tua sede hoje. Qual é o tamanho? Qual é o tamanho? Quem tem, vai ter mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem, vai perder. Se você tem pouco, irmão, se no medidor de sede, tua sede está pouca, põe as barbas de molho, como diz o ditado. Põe as barbas de molho. Porque aqui fala, até o que tem, vai perder. E agora eu vou corrigir algo que eu falei lá. Eu tenho um amigo blogueiro, tá certo? Eu falava lá... não, youtuber. É youtuber, não é blogueiro. Eu tenho um amigo youtuber que fala assim, galera, isso é sério. Galera, isso é sério. Qual o tamanho da tua sede, irmão? Como que está o medidor da tua sede? Não pense que isso é só para aquele momento lá de trás, quando você se converteu. Está valendo hoje. Mateus 13:15. Pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Sabe aquele, não fale mais sobre isso para mim.
Não quero mais saber que eu tenho que mudar. Não quero mais saber que eu tenho que mudar. Mudar na escola, mudar no trabalho, mudar no lar. Eles taparam os ouvidos para ouvir e os olhos para ver. Não quero mais saber. Mateus 13,16, mas vocês, aqueles que querem, aqueles que têm ouvidos, aqueles que querem ouvir, como são felizes. Pois os seus olhos veem e os seus ouvidos ouvem. Em qual grupo nos enquadramos? Aqueles que querem mudar? Aqueles que estão olhando, ainda que há muito tempo convertidos, estão olhando para si e falar, opa, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que crescer aqui. Mateus 13,17, eu afirmo a vocês que muitos profetas e muitas outras pessoas gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Irmãos, nós somos privilegiados. Amém? Nós somos privilegiados por tudo aquilo que nós temos visto, por tudo aquilo que nós temos ouvido. Então vamos para a explicação. Até aqui nós lemos a parábola. Bom, a semente é a palavra. O semeador é quem prega a palavra. E as aves do céu? Aí eu falo para eles, meninos e meninas, cuidado agora. Porque eu fui lá na Deep Web e achei a foto do demo. E eu vou pôr aqui. Então quem não pode com fotos, com cenas fortes, tapem os olhos. Aí vale para os adultos também. Porque agora nós vamos pôr o demo. As aves representam o diabo. E é certo que o diabo não vem. Não vem com chifre. Não vem com espetando. Mas o diabo, ele é o mestre. Como pai da mentira, ele é o mestre dos disfarces. O ano passado eu usei mais ou menos algo parecido, só que era um galã, né? Era um meninão, bonitão. Então para as meninas vale aqui um bonitão. E para os meninos vale essa moça. E o solo é o nosso coração. A semente do caminho são aqueles que ouvem a mensagem e não entendem. O maligno vem e tira a palavra que foi semeada. E não entendem por quê? Porque não querem entender. Às vezes a gente está trabalhando com alguns irmãos reiteradamente em mesmos assuntos. E às vezes falta palavra para explicar, cara. Como que eu vou falar para o irmão aquele mesmo assunto novamente? Cara, só tem uma explicação. Não é que você não está sendo claro, não é que outros irmãos que te ajudaram não estão sendo claros. Só tem uma explicação. Aquele irmão, aquela irmã não quer ouvir. Não é certo? Não quer ouvir. Não quer mudar, não é porque você... Cara, não tem. Às vezes a gente se depara com algumas situações, com alguns irmãos que há tanto tempo estão conosco, que entende que a parábola do semeador não é então lá para conversão, vale para agora também, para aqueles que há muito tempo estão aqui. Cara, a gente tem que bater no mesmo, de novo aquele irmão, naquela mesma... Cara, não querem entender. Não querem buscar, não querem mudar. Se não é o Espírito Santo
E o Espírito Santo tem falado com esses, sabe que está correndo um grande risco de se cauterizar e não vai ouvir mesmo. A semente que cai em solo rochoso são aqueles que recebem a palavra. E sabe uma coisa que quando eu estava lendo esse texto, me chamou a atenção? E aceitam com alegria. Não é que não há alegria na conversão, alguns se convertem e aceitam com alegria. Outros você vai falar, irmãos que já estão conosco há muito tempo, você fala, irmão, lembra aquela questão aqui? Eu, cara, porra, é isso mesmo, meu. Não, entendi. Vou mudar agora. Aceita com alegria. Aceita com alegria. Parece, agora vai, né? Agora vai. Mas tem o mas. Quando chegam as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições, logo abandonam a fé. Qual o maior sofrimento que temos hoje? Sabe qual é? O negar-se a si mesmo. Esse é o maior sofrimento. Quando tem que negar, cara. Negar, você tem que negar, você está com aquilo na cabeça há muito tempo, e você, eu sou assim, e eu faço assim, e, cara, e o negar? Esse é o sofrimento. Porque quando a gente lê a parábola, fala, pô, que sofrimento que a gente passa aqui hoje? Né? Não é que nem os irmãos na Índia, não é que nem os irmãos na Venezuela, que nós oramos aqui. Que sofrimento nós estamos passando? Mas tem alguns irmãos que não querem negar a si mesmo. Sabe por quê? Porque isso faz sofrer. A carne vai sofrer. E não quer negar. Então vai sofrer. Então quando chega o sofrimento, o que faz? Vai embora. Isso é para aquele lá que não aceitou a palavra lá atrás? Não, isso vale para nós. Aqueles que não querem negar-se a si mesmo. Porque isso traz sofrimento. E abandona a fé. A semente que foi semeada no meio dos espinhos são aqueles que ouvem a mensagem. Mas também tem um mais. As preocupações desse mundo. Cássio? Será que vão mandar embora, cara? Será que não vão mandar embora? Os caras não definem logo, cara. Eu estou aqui, rapaz, nessa angústia. Vamos mandar embora. E a Previdência agora? Cara, imagina, daqui a eu com 65 anos de trabalhar. Imagina, cara. Imagina, não dá, cara. Como que vai ser, meu? Não dá. Vai ter emprego para mim? Vai ter emprego. O problema não é aposentar com 65. Quem vai querer me empregar para fazer alguma coisa com 65? Preocupações desse mundo. Quais preocupações, hein? Vocês podem estar pensando em algumas aí. Desemprego, aposentadoria. Imagina essa molecada. Que preocupação que eles têm? Tem. Ilusão das riquezas. Falando para nós, para esse público adulto aqui mais. Hoje as empresas sufocam muito os funcionários, querem que sempre esteja se reciclando, estudando, e nunca tem fim. Embora não use o estudo para um monte de coisa, não use para nada, mas tem que continuar estudando. E o cara sai de um curso, entra no outro, sai de um curso, entra no outro, sai de um curso, entra no outro, e faz pós-graduação, pós-doutorado, pós-mês. Cara, não tem fim. Outros o trabalho, come demais e trabalha. Eu também trabalho, os meus irmãos também trabalham, todos nós temos que trabalhar, gente, mas a gente tem que ter um momento de falar até aqui, gente. Temos que saber dosar. E não é que trabalha por obrigação, muitos estão querendo mesmo. Ismar, tranquilo, cara, eu não quero ficar rico, não. Então isso aí não se aplica para mim. Aí eu pensando sobre riqueza. Riqueza lembra valor, certo? O que para você tem valor?
Talvez você não relacione riqueza aqui com dinheiro, mas relacione aqui riqueza com aquilo que para você tem valor, tem importância. E tem um medidor muito claro que mostra aquilo que para nós é importante. Muito clarinho. Fácil, fácil, fácil. E aí eu uso uma frase que o Ivan Baker falava. Você é aquilo que você faz quando você não tem o que fazer. Mostra o que é importante. O que é importante para nós é aquilo que nós gastamos tempo. A ilusão das riquezas muitas vezes pode ser a casa. O cuidado da casa. A ilusão das riquezas pode ser o entretenimento. O lícito. Não estou falando do ilícito. A ilusão das riquezas é aquilo que nós gastamos tempo. Por que nós gastamos tempo? Porque é importante para nós. Porque aquilo é rico, aquilo tem valor. Isso pode ser a nossa riqueza. E sabe qual é o grande problema aqui, gente? O problema é que isso compete com a palavra. Quantos irmãos que já foram muito frutíferos, mas no decorrer do tempo, outras coisas vão tomando lugar, vão pegando aquele espaço e vão sufocando a palavra, vão competindo com a palavra. E aí impede que a palavra produza fruto. O grande problema, o que está competindo na tua vida com a palavra? E a gente sabe que a semente que caiu em boa terra é aquela que produz uma grande colheita. 100, 60, 30. Mas o fruto depende dessa terra. E a terra é o nosso coração, irmãos. Como é que está o nosso coração hoje? Não digo o teu coração quando você se converteu. Eu estou perguntando hoje. Como é que está o teu coração? Precisamos conhecer Jesus todo dia. Precisamos buscar a Jesus todo dia. Porque só Ele pode mudar o nosso coração. Amém? Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um novo coração e porei um espírito novo em vocês. Tirarei vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isso vale ainda hoje. E essa terra vai dar fruto. Queria encerrar aqui, não sei se vai dar certo, vamos tentar, com um videozinho curto aqui, que fala de terra. Que fala de terra, tá bom? Vamos tentar aqui. Olá, minha gente, estou aqui na chácara, repararam aqui, o trator está arando tudo, olha aí, arando, e a terra vai ficando assim. Aí você, talvez eu entenda nada de terra, nem precisa entender, a não ser que seu ramo seja esse. Aí você fala assim, mas para que o trator faz isso? Para que a gente paga para arar a terra? Olha aqui, vocês estão vendo aqui? Ó, a terra está toda solta, ó, soltinha, ó, qualquer coisa que você mexe, ela está solta. O que acontece? Terra solta assim. Antes de arar, ela estava compactada, estava dura, e aí a chuva bate, escorre, a semente bate, não entra. Quando você ara ela e vira a terra, ela deixa de estar compactada e ela fica preparada para você poder jogar a semente. Porque qualquer coisa, no caso aqui, nós estamos arando, é só plantar um capim. E aí você joga o capim, joga adubo, e a terra cresce, a terra não, a planta cresce e vira uma benção, né? Coisa mais bonita, é um pasto bem formado, olha lá, como é que tá todo. A pergunta e a resposta é a seguinte: para que se faz isso? Para que a gente possa ter mais produtividade. E uma coisa interessante que eu estava pensando sobre isso
É que tem gente que nada cresce na vida dele, já viu? Nada, nada. O coração dele é duro, sabe? E aí, Deus precisa passar o arado. E o arado, uma das coisas que você entende do arado, é que o arado ele corta a terra. Ele sai rasgando a terra, né? Corta, vamos dizer assim, fere a terra para produzir mais. Sabia que em nossas vidas, algumas vezes, não é que Deus nos fere, não. Deus me feriu. Não, Deus fere não. Às vezes Ele permite que algumas coisas aconteçam conosco, para o nosso coração ser rasgado um pouquinho. E aí poder cair a palavra de Deus nas nossas vidas, para quando vier a chuva, nós termos o melhor proveito. E quando isso não acontece, nosso coração duro, a gente perde a chamada, perde a semente, perde a estação das chuvas e assim por diante. Por isso, meu povo, que está me ouvindo aí, não importa quem você seja, por isso que nós precisamos, dia após dia, permitir que o nosso coração seja mudado, transformado, sejamos mais sensíveis à voz de Deus, permitir que Ele rasgue o nosso coração, para que toda a dureza da nossa vida saia e nós possamos ser pessoas melhores, aperfeiçoadas e prontas, a terra pronta para receber a semente e a chuva de Deus. Que 2017 caiu muita chuva na sua vida, mas que o seu coração seja rasgado com essa terra, para que você possa receber o melhor de Deus na sua vida. Pensa sobre isso, que Deus te abençoe. Deu para ouvir aí? Pensa sobre isso. Coração em que a semente não entra mais. Coração que vem a água do Espírito e lava, mas não penetra. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, irmãos? Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso coração? É um coração sedento de ser arado por Deus, ser tratado por Deus, para que produza mais, ou um coração que já ficou duro, parecido agora com um solo rochoso, que não produz. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E quando falo isso para vocês, eu falo para mim também. Eu não sou diferente de vocês, não. Os desafios são os mesmos para todos nós. Mas uma coisa nós precisamos: que Deus trate conosco todos os dias. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, clamamos, Senhor, que o Senhor nos ajude. Ficamos muito felizes porque a obra é tua. Foi o Senhor quem fez, não foi ninguém mais. Foi o Senhor quem fez na vida desses jovens, desses adolescentes. Ó Deus, mas é uma obra que está se iniciando na vida deles. Nós queremos clamar, Pai, que o Senhor venha aperfeiçoar essa obra. O Senhor venha dar a esses meninos e meninas graça, para que continuem buscando ao Senhor. Ó Deus, venha dar graça para que diante dos desafios não vacilem, não voltem atrás, mas sigam em frente, buscando ao Senhor. Dê graça aos pais, aqueles irmãos e irmãs mais maduros que estão ao lado deles, para orientá-los, para ajudá-los, para contribuir para que essa semente cresça e produza. Mas também nessa manhã, Pai, eu quero clamar por todos nós aqui. O Senhor sabe como está o nosso coração, o Senhor sabe como está essa terra, o Senhor sabe como está, Pai. E eu clamo, tem misericórdia de nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Trabalha sobre nós. Move-se em nossas vidas, em nossos corações. Não deixa que o nosso coração se endureça, ó Deus, e para que não receba mais a Tua palavra, que continuamente o Senhor está dando, ainda que repetida, ainda que já conhecida, mas que precisa produzir fruto em nós. Senhor, faz isso. Nós rogamos a Ti. Que nessa manhã, Pai, não saiamos daqui tendo ouvido uma boa palavra, uma palavra interessante, mas que saiamos daqui pensando, saímos daqui com a coragem de nos confrontar lá no quarto, com a coragem de tomar decisões, Senhor. Com a coragem, Senhor, movidos por Ti,
pelo teu Espírito Santo que nos ajuda a mudar, com a coragem de mudar. Senhor, tem misericórdia de nós. Eu clamo no nome de Jesus. Ajuda todos nós aqui, não importa a idade, não importa o tamanho, não importa quantos anos de convertido, Pai. Ajuda-nos a todos. Eu clamo no nome de Jesus. Amém. Uma coisa que, há um tempo atrás, o Mário falando sobre a volta de Jesus, ele disse uma coisa que me trouxe muita preocupação ao meu coração, né? A respeito que a igreja não estava preparada para aquilo que ia acontecer. Que nós não estávamos preparados para a perseguição, por muitas situações que iríamos enfrentar. E dentro dos últimos acontecimentos que Deus tem falado com as crianças, eu creio que Deus está agindo nessa situação. Eu creio que Deus está levantando, preparando a sua igreja para isso. Porque coisas que nós vimos, as crianças com convicção de pecados, confessando, clamando ao Senhor ali, a gente vê que é uma ação do Espírito Santo de Deus, que é o Senhor falando, é o Senhor fazendo, né? E isso nos leva a refletirmos, né? Eu creio que isso é um ânimo para as nossas vidas também, né? Que o Senhor quer nos preparar para o que há de vir aí. Amém? Então que nós possamos estar ouvindo, né? Sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Amém?